Então, nós vamos fazer a nossa reunião hoje sobre a oração, porque nós temos orado, temos clamado a Deus, nós temos buscado a Deus já por 2 anos, todo dia reunidos para falar com Deus. Oração nada mais é do que falar com Deus, conversar com Ele, abrir o nosso coração para Ele, falar com Ele daquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes a gente fala para agradecer, com alegria, de repente a gente fala chorando, triste, clamando. Tem hora que a gente fala com angústia na alma, tem hora que a gente não sabe nem o que é que vai falar, a gente só chora. E ele entende do mesmo jeito, porque ele é Deus, ele conhece o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele sabe o que está passando dentro da gente. Então, ele conhece o nosso coração, e quando a gente chega diante de Deus, em nome de Jesus, e a gente se coloca aos pés da cruz, e a gente se apresenta diante dele para falar e pedir o socorro que vem do céu, que vem dele, nós temos uma convicção: ele nos ouve e nos atende. Jesus, seu Filho, disse: tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Ele nos ensinou a pedir ao Pai, ele nos ensinou a falar com o Pai em nome dele. E Jesus também contou histórias, parábolas de uma viúva insistente, que pedia todo dia, ia para frente do juiz e pedia todo dia a mesma coisa. Até que o juiz falou assim: estou aguentando mais ver essa mulher, vou logo dar o que ela quer para ela parar de me incomodar. Jesus contou essa história para falar sobre a importância da gente não desistir de orar, não parar de orar, da gente não perder a fé, não perder a esperança, não deixar de orar, que a gente perseverar em oração. Olha que coisa linda! O mesmo Senhor Jesus disse: pedi, pedi e recebereis. Batei, batei, a porta vai abrir. Buscai, buscai, e vocês vão encontrar. Ele deu essa ênfase, repetindo a palavra 2 vezes. Pedi, pedi e recebereis. Ele enfatizou a importância de pedir e continuar pedindo, até a gente receber, até a gente entender o propósito de Deus através da oração. A oração nos ensina. Eu gosto muito de uma frase, essas frasezinhas de WhatsApp. Antigamente era frase de traseira de caminhão, né, gente? Agora é frase do WhatsApp, porque é as figurinhas de WhatsApp que a gente recebe. Mas tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim: ore, não até Deus te ouvir, mas até que você ouvir a Deus. Porque quando a gente ora, quando a gente para conversar com Deus, à medida que a gente conversa com Deus, a gente aprende a amar a Deus. A gente aprende a se relacionar com Deus. A gente aprende a confiar em Deus. A gente aprende a ouvir a voz de Deus. Porque a gente vai falando com ele todo dia, a gente vai falando com ele, a gente tira tempo para estar com Deus, a gente tira tempo para ler a palavra de Deus, para buscar a ele. E nesse processo de orar, Deus, o Espírito Santo de Deus, vai trabalhando o nosso coração. Eu já disse aqui várias vezes que Deus sempre responde as orações, toda oração tem resposta. Não quer dizer que a resposta é aquela que eu quero ouvir. Porque Deus pode responder sim e me dar aquilo que eu estou pedindo. Deus pode responder: espera, vou te dar, mas não é agora, espera, tenha paciência. E às vezes a gente tem que esperar, e às vezes a gente tem que orar por longo tempo antes de receber algumas coisas. Talvez porque a gente não está preparado ainda para receber o que Deus tem para nós. Tem certas situações que a gente tem que esperar. Acabamos de meditar essa semana sobre a caminhada do povo de Israel no Egito, saindo do Egito até chegar à Terra Prometida. Houve 40 anos nessa caminhada até chegar lá, até receber o que Deus tinha prometido que ia dar para eles, que era aquela terra que manava leite e mel. Então,
Às vezes a gente precisa esperar, sabe? A espera, os 40 anos, Deus estava trabalhando no coração daquele povo, para preparar aquele povo para receber o que eles iam receber. Às vezes nós queremos muito alguma coisa, mas nós ainda não estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. Então, Deus às vezes manda, espera, tenha paciência. Eu estou trabalhando no seu coração, eu estou trabalhando em você, eu estou trabalhando essa situação. Tem situações que precisam de tempo, né? Para o trabalhar de Deus no nosso coração, porque o nosso coração é muito, às vezes, duro, precisa de ser quebrantado, precisa ser moldado por Deus. Então, nós precisamos, às vezes, de mais tempo. Deus, às vezes, responde, espere. E a gente precisa ter paciência quando a resposta de Deus é espera. Precisa ser paciente, precisa ter perseverança e não desistir de orar. E, às vezes, a resposta de Deus é não. Isso eu não vou te dar. Isso não é bom para você. Ou Deus diz, não, porque eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho algo mais, você está pensando uma coisa, eu estou pensando outra. A palavra de Deus diz, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Os meus planos são mais elevados do que os seus planos. Eu tenho um plano, peço a Deus uma coisa e Deus está pensando algo muito melhor e está me preparando para algo melhor. Então, eu preciso entender que quando Deus diz não, é porque ele tem uma ideia melhor. Mesmo que quando eu recebo a resposta não, dói, eu choro, eu sofro, eu reclamo, por que o Senhor não me deu? Não é? A gente acha ruim, mas Deus que nos conhece, conhece o futuro, sabe o que é melhor para nós. Assim como um pai que não vai, a criança está querendo uma faca para brincar, o pai sabe, eu não posso te dar o que você quer. A criança vai chorar, vai pirraçar, porque ela quer a faca. E o pai vai dizer não, porque isso não é bom para você. Às vezes tem coisas que a gente pede a Deus e Deus vai dizer não, isso não vai ser bom para você, porque ele está vendo amanhã. Então, nós precisamos entender que Deus sempre responde, mas há diferentes respostas. Nós temos que estar preparado no nosso coração para entender e crer que o nosso Deus sabe o que é melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos entender a vontade de Deus. Como que eu vou entender a vontade de Deus? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? À medida que eu ando com Deus, à medida que eu leio a palavra de Deus, à medida que eu me relaciono com Deus, eu vou, na verdade, desenvolver relacionamento com Deus. Eu vou aprender a ouvir Deus e a entender os planos dele para a minha vida. Quantas coisas que a gente não entendeu na hora que aquilo aconteceu, mas depois de um tempo você olha para trás e fala, agora eu sei por que Deus permitiu aquilo acontecer comigo, não é? Ele tinha outras ideias e outros planos. Então, a palavra de Deus nos recomenda, e eu quero começar lendo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18, porque o versículo 17 é o versículo mais curto, né? Um dos mais curtos da Bíblia, que é o mais fácil de decorar, que é pequenininho. E é tão importante. Diz assim, orai sem cessar. Só isso. Orai sem cessar. Orar sem parar. Nunca pare de orar. Ore o tempo todo. Ore continuamente. Ore toda hora, em todo lugar, em todo tempo. Em outras palavras, esteja conectado, ligado a Deus o tempo todo. Aprenda a andar com Deus, fazer dele parte da sua vida, do seu dia a dia. Você está no carro, você está falando com Deus. Você está fazendo compra, você está falando com Deus. Você está numa fila de um banco esperando, aquela fila longa. Você aproveita o tempo para falar com Deus. Você está aonde você estiver, dentro de um ônibus viajando, você vai falar com Deus. Perdeu o sono de madrugada, sem dormir. Oh, coisa boa, porque a palavra de Deus diz, aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Olha que hora boa para buscar a Deus, falar com ele. Todo mundo está dormindo, está quieto. É você e ele e você.
Então, a gente busca a Deus todo o tempo, toda hora. Eu estou feliz, eu louvo a Deus, eu falo com Ele. Eu estou triste, eu falo com Deus também. Eu estou com raiva, eu estou bravo. É a melhor calmante que existe. É ir para um canto falar com Deus. Não tem calmante melhor do que conversar e desabafar o seu coração na presença de Deus. Vai para um lugar onde você pode ficar sozinho, você pode abrir o verbo com Deus, abrir o coração, falar tudo que está no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus vem e ele traz a doce voz de Deus no nosso coração que nos acalma. O Espírito Santo de Deus, ele ora por nós, ele intercede por nós. A Bíblia diz que ele é como se ele fosse um tradutor. Ele intercede, ele fala com Deus por nós, expressando aquilo que nós não conseguimos expressar. Quando a gente nem sabe o que pedir, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, ele clama a Deus por nós, junto com a gente. Quando ele vê a nossa dor, ele vê a nossa angústia do nosso coração, ele vê a nossa necessidade, e a gente fala com Deus, e o Espírito Santo clama a Deus juntamente conosco. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nos ensina a orar. Porque eles viam Jesus orando o tempo todo. Eles viam Jesus falando com o Pai o tempo todo. E olha, Jesus era o próprio Deus. E como homem, ele precisava falar com Deus. Ele não podia perder o contato com Deus. Ele estava acostumado, sendo um com o Pai, todo o tempo com o Pai. E quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus, ele apenas abriu mão das suas habilidades, do seu poder, de usar os seus poderes como Deus, porque ele se fez homem e habitou entre nós, mas ele renunciou a si mesmo para que ele pudesse vir até nós e ser um de nós, ser igual a nós. E como homem, ele nunca parou de orar e buscar a Deus. Tem várias e várias passagens na Bíblia mostrando Jesus orando, Jesus agradecendo o alimento quando senta na mesa antes de comer, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos. Jesus orava quando os 2 discípulos no caminho de Emaús chegaram na casa, convidaram ele: fica com a gente aqui. E aí prepararam comida. Quando ele sentou na mesa, a primeira coisa que ele fez foi dar graças pelo pão. A gente senta na mesa, a gente come, levanta, sai, não agradece a comida, não agradece quem cozinhou e muito menos o provedor maior que é Deus. A gente não sabe fazer uma oração de gratidão, a gente não sabe falar muito obrigado, a gente parece que não... Né? Jesus deu exemplo da gente orar o tempo todo, falar obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelo alimento, pelo pão, pela provisão, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. Agradecer a Deus. Paulo disse que ele agradecia até pelas tribulações, pelas provações, pelas lutas que ele enfrentava, porque as provações e as tribulações mantinha ele humilde na presença de Deus, sabendo que ele dependia de Deus, que ele precisava da graça de Deus e da bênção de Deus. Cada vez que a gente enfrenta um problema, uma dificuldade, alguma coisa que vem aperta o coração da gente, e a gente corre aos pés da cruz, é um sinal de que, Senhor, eu preciso do Senhor e da tua graça e da tua ajuda. Eu preciso do teu milagre. Eu dependo do Senhor. Eu não tenho capacidade de mim mesmo. Eu não tenho força de mim mesmo. Eu não sou ninguém se o Senhor não estiver comigo. Então, queridos, a oração, ela é a mola mestra da nossa vida. Aprender a orar é um privilégio. E a oração, ela pode ser simples, ela não precisa de palavras eloquentes, eu não preciso de palavra difícil para falar com Deus. Eu não preciso estudar e ter diploma e falar bonito. Eu não preciso impostar a minha voz e falar de um jeito que dá um timbre da minha voz de ser de toda santidade. Eu não preciso de nada disso. Deus é simples.
Deus conhece o coração da gente, eu posso falar com Ele como eu falo com você, como eu falo com meu amigo, eu posso bater papo com Deus. Uma coisa que me encantou em Jesus foi quando eu ainda criança, eu via pessoas falando com Deus como se fala com um amigo. Aquilo me chamou a atenção. Eu me apaixonei por essa maneira de relacionar com Deus, de como um pai, como um amigo, meu melhor amigo. Quando eu aprendi a falar com Deus, a conversar com Ele, a orar, gente, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida, porque quando estava aquele caos lá em casa, e olha que naquela fase de papai e mamãe brigando, panela voava de um canto para outro na cozinha, copo quebrado aqui, pedaço de pau para lá, e o troço ficava feio de todo jeito. Eu era nova, das mais novas da casa, vendo aquela coisa. A Fátima pegou a estrada, sumiu no mundo, o papai desesperou, né? Do Carmen Lúcia, bora badalar e curtir todas, e droga, e maconha, tu tinha direito, dentro de cá, a bagunça toda. E eu, no meio daquela confusão, Luiz Antônio só aprontando todo isso daqui, campanário. Eu, no meio daquela confusão, com 13, 14, 15 anos, vendo aquilo passando, a confusão toda. Gente, meu escape, o meu refúgio foi ter aprendido a falar com Deus. Foi ter aprendido a orar e saber que Jesus estava comigo e me escutava, em qualquer lugar que eu tivesse. Tinha dias que era debaixo de uma cama, para ficar quietinha, longe, para ninguém nem me ver que eu estava ali. Tinha dia que era debaixo da coberta, nas madrugadas, orando, chorando, mas era eu e Jesus, Jesus e eu. E foi a melhor coisa da minha vida, foi ter aprendido a orar. E aí eu fui para Valadares morar para estudar. Minha desculpa é que eu queria estudar lá em Valadares, mas eu queria era ter um lugar para me respirar, né? Porque o troço estava feio, eu queria respirar. E eu fui, a igreja ia para o Alto da Morro, naqueles montes lá em Valadares. Aí o pessoal da igreja tinha umas mulheres que subiam para aquele Alto de Morro e passava a noite orando até 5 horas da manhã. Gente, eu ia em todas, eu não perdia uma noitada de oração no Alto do Morro. Era a noite inteira chorando nos pés de Jesus e clamando a Ele, misericórdia dEle, para a minha vida, para a minha família. Era toda a chance que tinha a igreja que eu participava lá, eles faziam oração às 5 da manhã na igreja, eles tinham oração no monte nos fins de semana, passar a noite no Alto do Morro orando, eles tinham oração das 3 horas da tarde. Às vezes eu saía de casa cedinho na minha bicicleta, parava na igreja de uniforme, de mochila para a escola, participava da oração, pegava a bicicleta, ia para a escola, saía da escola, ia em casa, almoçava, fazia dever, corria para a igreja, 3 horas da tarde, tinha reunião de oração de novo. E à noite, voltava em casa, tinha culto à noite de novo. Eu não perdia nada. Sede, buscando a Deus, clamando aos céus a misericórdia de Deus. Foi o meu treinamento, foi o trabalhar de Deus na minha vida para me treinar e aprender o poder da oração. Como que a oração muda situações, como que o poder da oração muda o coração das pessoas, como que Deus pode mudar a vida da gente. A oração faz diferença quando a gente aprende a orar. Queridos, orar é a chave. Alguém já disse que a oração é a chave que abre a caixa forte de Deus. No Tio Patinhas não tem um caixa forte lá que tem tudo que é recurso? Então, diz que a oração é a chave que abre o caixa forte de Deus. Os recursos, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, à medida que nós oramos e buscamos a Deus. A oração faz toda a diferença. Por isso que nós oramos. Porque falar com Deus, eu sei que se você ainda não experimentou, você vai experimentar. Porque eu te desafio a falar com Deus e você vai começar a ver o mover dele na sua vida. E você vai começar a ouvir e entender as coisas que ele quer te mostrar e te falar. A oração, ela deve ser feita ao Deus Pai,
em nome de Jesus. Jesus ensinou os discípulos a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu. Nós temos a oração do Pai Nosso como um exemplo, um modelo de oração, quando ele primeiro começa exaltando o nome de Deus, engrandecendo o Pai que está no céu, e ele então passa a pedir, né? Ele agradece pelo pão, pelo alimento, ele pede perdão dos pecados e pede que ele ajude a perdoar, assim como eu perdoo. A oração do Pai Nosso tem lição para tudo, em uma oração só. Jesus ensinou tudo num pacote, né, pequeno, como é que a gente deve orar. Queridos, a oração, ela pode transformar a sua vida. Eu te desafio a orar mais. Eu te encorajo a orar todos os dias, orar sem cessar, todo o tempo, toda hora. Eu te convido a aprender a orar. Não importe se você fala bonito ou feio, se você tem palavra bonita ou feia que você pensa, né? Você tem direito de falar com Deus do jeito que você quiser. Não adianta enfeitar para falar com Deus, porque ele conhece seu pensamento, ele já sabe o que você pensa. Por que você tem que enfeitar para falar bonito com ele? Ele já te conhece de dentro para fora, fora para dentro. Com Deus não precisa ter disfarce, não precisa ter nenhuma formalidade. Apenas o seu coração sincero, aberto, transparente, falar com ele. E ele pronto a nos atender, pronto a nos ouvir, pronto a nos ensinar a vontade dele. Esteja preparado para ouvir um sim, um espere ou não. Eu costumo falar que é o sinal de trânsito, né? As 3 respostas de oração. Verde é o sim, vou te dar. O amarelo, peraí, espera um cadinho, que nem agora não. E tem um vermelho. Não, não é essa não é uma boa ideia essa que você está pedindo, não. Tem outra ideia melhor. Então, é o sinal de trânsito. Deus pode responder de 3 maneiras. É importante a gente estar pronto a ouvir a resposta dele, mas saber que em qualquer uma das respostas ele tem um propósito, porque nos ama. E ele tem um propósito para nos abençoar e se revelar a nós. E quanto mais a gente aprender a conhecer esse Deus, mais a gente vai se apaixonar por ele, e mais a gente vai orar, até a gente chegar no ponto que Paulo disse aqui, orai sem cessar, sem parar, todo o tempo, toda hora, tudo que eu estiver fazendo, a minha mente vai ser, eu não penso mais comigo sozinha, eu penso com Deus, eu penso falando com Deus, então me torna uma oração ininterrupta todo o tempo, orando ao Pai. É importante nós aprendermos isso, que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que Deus nos ensine a orar, que nós possamos ter um coração aberto para aprender. Deus está nos dando muita oportunidade aqui nesse grupo, né? De orar. São tantos os nomes, são tantos os pedidos de oração, e a gente, cada vez que a gente apresenta esses nomes, e a gente vê as respostas de oração chegando, é um que liga e o outro que fala, que dá notícia. A gente está orando por uma criança, Davi, que nasceu, antes de nascer, os médicos já disseram que ele teria problemas seríssimos. Os médicos chegaram a dizer aos pais que a opção de aborto, e é claro que os pais cristãos não aceitaram essa opção, e começamos a orar por a criança. O Davi está na nossa lista de oração, a gente ora por ele todo dia. O Davi nasceu com 1000 problemas neurológicos, os médicos fizeram os exames, tudo atrapalhado na criança, um desespero para a família. E a gente está orando. Cada dia o Davi está mais lindo. A avó dele me manda, é uma grande amiga minha, ela me manda as fotos, todo dia é uma melhora. Deus não fez um milagre assim, ó, do mesmo dia, não. Mas Deus está progressivamente fazendo milagres na vida do Davizinho. Ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está melhorando. Os médicos, ele vai no médico, o médico fala assim, mas como? Não era para ele estar fazendo isso? Ele está fazendo. Mas como? Isso não era para acontecer, mas está acontecendo. Deus está fazendo um milagre atrás do outro. Deus está agindo. E, às vezes, tem orações que é assim, o processo é lento, mas Deus está fazendo, está respondendo às nossas orações. Amém?